Oi, gente! Estamos aqui gravando a série O Perdão. E esse segundo episódio ele é muito especial. Ele fala que a porta para o novo muitas vezes começa no perdão. No episódio passado, nós explicamos um pouco o significado da palavra perdão e o que é o perdão. Mas o meu filho ele faz uma analogia muito legal. Ele é muito interessado em videogame e esses dias eu consegui explicar para ele a vida de uma forma que ele pudesse entender. Então eu estava explicando para ele que a vida, na verdade, são várias fases que a gente vai passando, vários chefões que a gente vai tendo que matar e várias etapas que a gente vai desbloqueando. Assim eu acho que foi o perdão para mim. Para que hoje eu pudesse estar aqui gravando essa série, eu precisei desbloquear o perdão na minha vida, acessar o perdão na realidade, na íntegra do que a palavra diz. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, acompanhar os episódios que saem toda segunda-feira ao meio-dia. O ano acabou de começar. 2023 bateu a nossa porta. E com um novo ano sempre temos novos sonhos, novos projetos. Mas uma coisa que sempre eu fico pensando é que dificilmente viveremos algo novo se continuarmos agindo da mesma maneira. Se continuarmos com hábitos nocivos, velhos, hábitos antigos. E por isso eu te convido para que nesse novo ano tu possa aprender a perdoar e ser perdoado. Eu lembro que certa feita eu tive que começar a desbloquear o perdão na minha própria vida. E não foi somente esperando o perdão de alguém ou perdoando alguém. Chegou um tempo onde eu precisei, para que todas as coisas se fizessem novas, perdoar a Mariel. A Bíblia nos diz em Marcos, no capítulo 11, do versículo 25 ao 26, algo muito especial que faz com que eu reflita sobre o que de fato estamos vivendo e aquilo que nós queremos viver. Marcos 11, 25 ao 26 está escrito: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que estás nos céus não perdoará os seus pecados. Olha o tanto que é dura essa palavra. A palavra nos diz que se nós, enquanto estivermos orando, não perdoarmos o próximo, o próprio Deus não nos perdoará. E como eu falei, eu lembro do dia em que eu me deixei ser perdoada pelo Senhor. Eu lembro do dia em que começou o meu processo de retorno à presença do Senhor, em que eu precisei aceitar o perdão de Deus. E dentro desse aceitar o perdão de Deus, começou um processo para que eu me perdoasse. Então a primeira pessoa que eu precisei pedir perdão foi para mim mesma. Foi um momento em que eu precisei liberar também perdão para Mariel. E que eu perdoei a Mariel por tudo que ela havia feito, que era o que ela poderia dar naquele momento. Eu consegui ter compaixão de mim mesma. E eu também consegui liberar o perdão e pedir o perdão. Porque uma coisa é certa, nós poderemos optar por andar por caminhos distantes do Senhor e seremos perdoados por Ele. Porém, as consequências, elas estarão ali. E muitas vezes a gente está vivendo exatamente isso. A colheita de caminhos errados. E por isso foi tão especial o momento em que eu fiz uma lista. E na época eu lembro que eu até mandei essa lista. Eu tirei uma foto e mandei para minha psicóloga. Eu falei assim: Ana, eu decidi me perdoar por várias coisas. E mandei para ela e ela falou assim: Mariel, como tu foi dura contigo. Tem muitas coisas na tua lista que a culpa não foi tua, que tu não precisava ter feito isso. Eu falei: mas Ana, foi libertador.
Foi libertador olhar para a situação e perceber que tem coisas que de fato nós somos responsáveis. Tem coisas que a gente vive e que com certeza é muito mais fácil a gente culpar o outro, falar que é falta de caráter do outro, falar que é falta de respeito. Mas existem diversas coisas que foi nós mesmos que provocamos. E o incrível de viver uma vida com Cristo é que nós temos alguém que luta as nossas lutas. Nós temos um advogado fiel. Nós temos um conselheiro. E então, ao termos a convicção daquilo que nós fizemos e que não trouxe resultados positivos, que não nos aproximaram do que o Senhor tinha para nós, nós temos a oportunidade de não ficar refém do nosso passado, de não ficar refém dos nossos erros. A gente identifica o erro, a gente se arrepende, a gente confessa e Deus está pronto para liberar o perdão sobre a nossa vida. Por isso não tem porquê a gente ficar se martirizando e não nos perdoarmos se o próprio Deus já nos perdoou. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele veio para que cumprissem as promessas, e uma delas era morrer a morte de cruz, por mim e por cada um de vocês. Isso aconteceu para que os nossos pecados fossem remidos. O preço já foi pago na cruz. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos novas criaturas. E não somos mais pecadoras. Nós somos a justiça de Deus. E é neste momento que a nossa natureza, por mais que um dia viesse de Adão e fosse uma natureza pecaminosa, ela é trocada, é dado um novo nascimento a partir do momento em que a gente aceita Jesus. E então a nossa natureza é santa, ela procura por santidade. E é por isso que a gente não consegue mais viver a prática do pecado. Muitas vezes a gente ainda vai errar, muitas vezes a gente ainda vai pecar. E se a gente pega a Bíblia, a gente percebe que grandes homens de Deus erraram, pecaram. Mas eles tinham algo em comum. Eles se arrependiam e não cometiam mais aquele erro. Por isso, muitas vezes, por falta de perdão, nós deixamos de viver coisas extraordinárias. Muitas vezes a gente vai apenas levando a vida sem identificar onde erramos, sem colocar nome para o nosso pecado. Muitas vezes a gente pega e vai orar e fala assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, sem nem refletir aquilo que de fato são os nossos pecados. Agora, a partir do momento em que a gente chama o pecado pelo nome e diz: Pai, eu me arrependo de ter feito isso, isso e isso. Pai, eu libero perdão para mim por naquele momento, na minha ignorância, ter agido de tal e tal forma. A gente começa a perceber e então não praticar mais essas coisas. E eu estava falando que muitas vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias porque muitas vezes nós estamos apegados àquele passado. Mas o tema dessa mensagem é justamente esse: a porta para o novo. E a Bíblia nos diz que Ele faz nova todas as coisas. Por isso, é tão incrível quando a gente se deixa ser trabalhado pelo Senhor. Muitas vezes a gente se auto-sabota quando a gente não libera o perdão para nós mesmos. Mas também, muitas vezes, a gente coloca na conta do outro algo que ele não cometeu. Muitas vezes a gente acaba dando para alguém a consequência de um erro que não foi ele quem cometeu. Vou dar um exemplo para que fique bem claro. Vamos agora imaginar uma mulher que foi muito traída. Uma mulher que a autoestima dela foi abalada, a identidade dela foi roubada por conta de traições. Então, ela conhece alguém. Mas ela não conhece um qualquer. Ela conhece alguém que ama a Deus sobre todas as coisas e que poderia amar aquela mulher como Cristo amou a igreja. Porém, aquela mulher, ela está tão ligada ao passado, ela está tão ressentida, ela está tão amargurada, que ela acaba transferindo para alguém que não tem nada a ver o erro de uma outra pessoa. Então ela olha para aquele homem e ela pensa que ele vai traí-la também. Ela pensa que ela vai ser machucada novamente. Ela se fecha para o novo de Deus, porque não conseguiu deixar o passado no lugar de passado, porque não conseguiu abrir o seu coração e liberar o perdão necessário para que a vida continuasse.
para que a nova página fosse escrita pelo Senhor. Então ela desconfia, ela cria atritos, ela não entrega o seu melhor, porque ela ainda não se perdoou e nem liberou perdão sobre aquele que cometeu tais erros. Só que hoje eu quero te convidar, tu não parou nesse vídeo por acaso, e tu tem aí contigo o Espírito Santo de Deus, que é um maravilhoso conselheiro, que é um ajudador e que pode nesse momento te encontrar e te ajudar. Como um dia a Mariel pegou e fez uma lista, liberando perdão para ela, pedindo perdão para ela, que nessa hora você possa também se deixar ser ministrada pelo Espírito Santo de Deus e crie agora a sua lista. Quais coisas ainda estão paralisadas na tua vida, porque tu ainda não liberou o perdão? Qual novo que tu ainda não está conseguindo viver, porque está apegado ao passado? Hoje o Senhor te atraiu até esse vídeo, para que novas coisas fossem liberadas pela tua vida. Para que, como eu disse no início do vídeo, novas fases fossem desbloqueadas, novos prêmios fossem conquistados. E para necessário que tu abra o teu coração e deixe que o perdão entre.